Olá! Na nossa aula de criminologia de hoje, nós vamos estudar a escola clássica da criminologia, que se refere ao movimento que, na verdade, inaugura as ciências criminais na forma como nós as concebemos hoje, não apenas do campo de vista criminológico, mas também para o direito penal e para o processo penal. A fundação da escola clássica da criminologia estabeleceu uma série de pressupostos que fundaram de verdade as bases e os princípios de um processo penal, de um direito penal baseado no liberalismo como ideologia fundante. Para começo de conversa, é a própria noção de contestação ao poder punitivo que os movimentos liberais do século XVII, o assim chamado século das luzes, propagou, é que efetivamente causou uma modificação no paradigma sobre o que significa punir alguém. Mas vamos por partes. Antes do iluminismo filosófico, do século das luzes, e do movimento de contestação aos poderes absolutos dos monarcas na Europa, o que nós tínhamos era um período pós-medieval, numa modernidade que ainda mantinha muito da influência da Igreja no poder político do Estado. Isso significava, fundamentalmente, uma confusão entre o que era crime e o que era pecado, pois toda ordem monárquica partia de um pressuposto religioso fundado no direito divino dos reis. E aí, efetivamente, essa amálgama social e política entre os poderes clericais e os poderes monárquicos tinha um grande problema em se manter efetivamente funcionando diante de uma burguesia cada vez mais evoluída, cada vez mais difundida nos centros urbanos, cada vez mais poderosa e rica. E aí, efetivamente, dentro de uma perspectiva que era moderna, mas guardava muito do antigo poder estamental da Idade Média, ainda havia muito poder clerical estabelecendo quais eram os comportamentos proibidos, uma confusão entre o crime e a heresia, de tal forma que tentar contra o rei era tentar contra Deus. E aí, efetivamente, os problemas que nós já conhecemos da tão famosa Inquisição, né, do Tribunal do Santo Ofício e os seus órgãos que foram mudando de nome desde o final da Idade Média até efetivamente ainda vigentes no Vaticano, na forma de um órgão que visa a proteção da doutrina da fé, né? Muito embora com um modus operandi diferente, a sua finalidade permanece a mesma. Por outro lado, quando nós estamos falando de uma contestação ao poder absoluto dos reis, nós estamos falando de um movimento iluminista que começa a pregar uma série de mudanças de paradigmas, como nós já havíamos mencionado. Um desses paradigmas, por exemplo, é a modificação total da noção de que o destino era algo manifesto por Deus, e aí efetivamente os reis é que eram, assim, de alguma forma, ungidos para governar de maneira irrestrita sobre as pessoas. Porque, afinal de contas, essa burguesia evoluía nas cidades, correntes filosóficas sustentavam as suas práticas, e o assim chamado iluminismo surgiu como uma ideologia que se propagou da Europa para todo o Ocidente, no afã de contestar tudo aquilo que era medieval, e num propósito bastante barroco de opor a luz da razão à escuridão da ignorância, assim colocando essa nova era iluminista, e é por isso o nome, a uma era que ficou conhecida até hoje como Idade das Trevas, com toda a imprecisão histórica e até certa injustiça que se faz à Idade Média no que concerne às artes, ao desenvolvimento até mesmo das ciências, né? Mas esse não é o objeto do nosso estudo hoje. Esse movimento iluminista, cujo símbolo é o archote, também passa por uma cooptação de movimentos artísticos nas cidades italianas, sobretudo no que se refere a um renascimento, um fenômeno que ficou conhecido como renascimento. Ele bebe desse renascimento, trazendo muito de um antropocentrismo que passa a ser vigente, ou seja, a colocação do homem como, e aqui quero falar do ser humano, né, dentro de uma cosmologia, como centro de toda a cosmologia, e não mais a teologia católica vigente à época, na qual Deus era o centro do universo, ou seja, um teocentrismo, né? Esse tipo de mudança de paradigma, a mudança de paradigma mesmo das ciências, colocando a Terra como um satélite, modificando o estamento de que a Terra era efetivamente, que o Sol era um satélite
da Terra e efetivamente colocando uma perspectiva de Giordano Bruno, ou de Copérnico e de tantos outros cientistas e astrônomos que contestaram as visões da Igreja a respeito da forma como os corpos celestes se modificavam, e todos esses questionamentos vieram muito a calhar para um movimento burguês que acabava se firmando nas cidades. O iluminismo filosófico parte de um pressuposto que vai influenciar decisivamente as ciências criminais. E o nome desse pressuposto é liberalismo. Sim, o mesmo liberalismo que hoje alimenta as correntes econômicas que falam que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia, também serviram de questionamento ao fato de que o Estado intervia demasiadamente nos assuntos cotidianos das pessoas. Os princípios de fraternidade, igualdade e liberdade que desencadearam a Revolução Francesa antes alimentaram um longo questionamento durante todo o século XVII, um longo questionamento a respeito do poder absoluto dos reis. O poder de, através de uma lettre de cachet, né, me perdoem um francês horroroso, né, isso não é nem sequer um francês, mas Michel Foucault cita dessa maneira, né, uma ordem de prisão, por assim dizer, imotivada que qualquer ministro da Justiça poderia efetivamente exarar, assinando pelo rei, mandando que alguém fosse recolhido a uma bastilha, a uma masmorra ou a uma prisão qualquer, de maneira cautelar, sem qualquer tipo de compromisso com julgamentos, garantias processuais, e assim, nesse sentido, poderia ficar recolhido à prisão eternamente, sem qualquer tipo de garantia, sem qualquer tipo de fundamento, ou até mesmo sem considerar que a prisão seria por si só uma pena. E esse é um primeiro paradigma que é modificado pelo liberalismo, porque somente no liberalismo nós podemos pensar que a perda da liberdade representa efetivamente uma pena. Antes dessas modificações, durante todo o medievo, as penas elas não se confundiam com a prisão. A prisão tinha um caráter sempre cautelar, ou seja, as pessoas eram recolhidas à prisão para que aí sim, sob a custódia do poder punitivo, e aí efetivamente da igreja, ali colocada dessa forma, ou do poder governamental do Estado, por assim dizer, né, do nascente Estado Nacional, a pessoa ficava ali sob o comando dos reis, sob o comando dos estados, e aguardavam ali o tempo que fosse necessário para que as punições fossem decididas e aplicadas. Não havia ali uma métrica de que a cessação da liberdade, a perda da liberdade, ela era, por si só, uma pena. Isso só vem quando, efetivamente, a liberdade passa a ser um valor juridicamente relevante. Porque não faria sentido tirar alguma coisa a que uma pessoa não tinha antes o direito, não é? Então, a primeira modificação que nós vamos ter no iluminismo é a modificação desse paradigma de que a perda da liberdade passa então a ser a pena. Daí que nós podemos ter que até hoje essa movimentação no sentido de fazer nascer uma instituição prisional é, na verdade, fruto daquelas ideias liberais surgidas no século das luzes. Basta lembrar do célebre Jeremy Bentham, quando criou, dentro de uma perspectiva utilitarista, ou seja, o maior bem possível pelo menor sacrifício possível, né, uma medida bastante racional, por assim dizer, né, a noção de panopticon que nós vamos estudar ainda nesse curso de criminologia. Esse panopticon, ou a inspiração arquitetônica que faz surgir o cárcere moderno, é uma ideia liberal a partir da qual a prisão é o primeiro fruto do liberalismo. Não por acaso e não sem ironia, essa é efetivamente a primeira contribuição da escola clássica da criminologia para o estudo ou para o desenvolvimento de um sistema jurídico. E é justamente nessa forma muito interessante que a escola clássica da criminologia, né, ou o liberalismo penal, por assim dizer, vai marcar-se fundamentalmente por uma oposição ao poder punitivo do Estado. O primeiro esforço desses pensadores, dentre os quais aquele que é considerado paradigmático, aquele que é considerado o principal luminar desse século, é efetivamente o Cesare Beccaria, também conhecido como Marquês de Beccaria, que vai criar ali uma obra seminal chamada Dos Delitos e das Penas, onde ele vai defender uma série de modificações do sistema que efetivamente se implementaram na forma dos princípios que nós vemos até hoje nos manuais de direito e processo penal, muito embora sendo praticado com muito menos ênfase do que no discurso original. Certo, pessoal?
Vamos ao próximo vídeo, onde nós vamos explorar essas modificações propostas no livro dos delitos e das penas.